dia, internautas da UOL TV. Estamos começando aqui mais um programa Na Prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro e vamos trazer aqui para vocês as novidades dos esportes mais variados. Temos surf, Jogos Pan-Americanos, temos Grand Prix de vôlei, enfim, temos muito assunto para tratar hoje. Para vocês que estão nos assistindo e quiserem comentar, quiserem dar palpite, quiserem mandar uma pergunta, temos as hashtags Na Prancheta e hashtag TV da Internet. Temos o e-mail blognaprancheta@gmail.com e temos também o Twitter, @blognaprancheta. Então, podem mandar perguntas, comentários, quiser também cornetar a gente, fiquem à vontade. Estou aqui com o meu companheiro de bancada, Sérgio Bertarelli. E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo Bom bem, dia, Sérgio? Bom dia, pessoal. Temos também um convidado hoje, o Eduardo Molina. Ele é colunista do programa do site Na Prancheta. Tudo bem, Edu? Tudo bem? Tudo bem? Fala, Sérgio. E Bom aí, dia, Molina? pessoal. Lembrando que o Molina ele também participa do nosso programa de rádio, que a gente faz toda terça-feira na Rádio Mega Brasil Online. Ah, certo. Bom, vamos começar aqui com um pouco de surf. Temos teremos o início, né, do Vans US Open, uma etapa do WQS de surf, onde temos muitos brasileiros disputando esse acesso para a elite do surf mundial. Ela acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. E teremos na primeira bateria, a gente pode colocar na tela aí, a primeira bateria teremos o brasileiro Ítalo Ferreira contra o argentino Santiago Muniz, Patrick Gudauskas e outro brasileiro Iago Dora. Teremos também o brasileiro David Silva na segunda bateria contra o Joan Duru francês, o Michael Dunphy dos Estados Unidos e o Chris Ward também dos Estados Unidos. Teremos ainda Michael Rodrigues, José Ferreira de Portugal, Thiago Pires também de Portugal e Glenn Hall da Irlanda. Ainda teremos os brasileiros Ian Gouveia e Marcos Fernandes contra Mitch Colliborn e Dustin Payne. Alejo Muniz na sétima bateria contra Carlos Munhoz, Mateia Hickley e Lucas Silveira, outro brasileiro. Teremos o Igor Dantas contra Garrett Parks da Austrália, Tim Hayes dos Estados Unidos e Parker Coffey também dos Estados Unidos. Ainda teremos outros brasileiros aqui no 12º round, Adriano de Souza e Heitor Alves contra o Mitch Cruz e um surfista que vai vindo das qualificatórias. O Felipe Toledo também, que está muito bem no WCT, vai enfrentar o Tanner Gudauskas dos Estados Unidos, o Cooper Chapman da Austrália e outro que vem do Qualifying. Temos ainda Kai Belli e Alex Ribeiro contra Solly Bailey da Austrália e Nick Von Rupp de Portugal. Ainda teremos Nossa, são bastantes baterias. Bastante baterias, Miguel Pupo vai enfrentar o Noe Mar... Bom, enfim, eu não consigo falar o nome dele. Beric De Vries e Bernardo Lopes, também brasileiro Bernardo Lopes. Você vê que tem bastante brasileiros, né? Aliás, também, né, Califórnia, né? Até você participar do Qualify, você quer ir só porque é Califórnia. Com certeza, né? Então, nesse primeiro ainda teremos o brasileiro Jadson André, William Cardoso, teremos Thomas Hermes ainda, Jesse Mendes. E são bastante rodadas. Rizomone Betero também, outro brasileiro. Então, o que acontece? Nesse primeiro round, vocês veem aí na tela que são 4 surfistas por bateria. Os 2 primeiros se classificam e os 2 últimos estão fora. Não tem repescagem, os 2 últimos estão fora. Então, essa é uma bateria eliminatória. Os primeiros colocados passam direto e os outros 2 estão fora do... Aí pode ir lá pro outlet, fazer compras, qualquer outra coisa, né? Aí vai se divertir. Tem muitos brasileiros que moram, né, na Califórnia, então por isso tem muitos brasileiros. São 24 baterias, então você imagina o número de surfistas que tem aí, são 24. O duro é o último, né? Quem tá na última bateria. O pessoal já tá tão cansado de torcer. Ninguém aguenta mais o Só cara, a onda né? dele, pessoal, né? Não tá nem mais animado pra isso. Não, ninguém aguenta mais. O cara chega na última, acho que não tem nem torcida pro cara, deve ter mais. Até o árbitro tá dando, vai, nota 7,5, tá bom, vambora. Quer ir pra casa. Bastante. Então ele começa, já era para ter começado, né? O torneio, mas ainda as ondas não colaboraram, era para ter começado ontem, no domingo. Como é de praxe, ainda não, as ondas ainda não colaboraram, hoje seria o segundo dia e ele também ainda não rolou, provavelmente deve começar amanhã, né, na terça-feira deve começar essa etapa. É uma etapa prime, né, uma etapa que vale 10 mil pontos, uma etapa importantíssima. Por isso que tem bastante. E ano passado quem venceu foi o Felipe Toledo, né, venceu em casa, porque ele mora lá.
vai tentar o bicampeonato. Bom, Jogos Pan-Americanos. Temos o Vocês assistiram os Jogos Pan-Americanos? Vocês realmente acompanharam os Jogos Pan-Americanos? Eu acompanhei, Edu. Você acompanhou os Jogos Pan-Americanos? Sinceramente, muito pouco. Foi muito pouco o que eu acabei assistindo. Assisti algumas partidas do futebol. A eliminação do Brasil, né, pro Uruguai naquele jogo, que mostra, né, a crise que o Brasil enfrenta nas categorias de base também. Aquela derrota patética contra o Uruguai. Né, e a Argentina ganhando do Brasil no vôlei masculino. Isso daí não conta, esse tipo de coisa não conta. Ficou feliz aí com a vitória da Argentina no vôlei? vôlei? A gente sempre fica feliz quando a Argentina ganha alguma coisa, já que no futebol tá difícil, né? Então pelo menos no vôlei a gente comemora alguma coisa, né? Bom, segundo o Maradona disse, né, a vitória da Argentina no vôlei contra o Brasil foi como ganhar uma Copa do Mundo, né? Porque a Argentina faz muitos anos que não vem bem no vôlei. Sim, mas vamos deixar bem claro que essa medalha não vale nada. Não, e o Brasil tava com o time C, né? O Brasil, exatamente. Ele conseguiu chegar na final, fez um bom papel, eu acho, o Brasil, e perdeu no tie-break. E falando em medalhas e dessas coisas de validade, somente de todas as medalhas, o Brasil teve 41 medalhas de ouro. Dessas 41, só 3 realmente que têm um peso olímpico. Que foi a do Zanetti nas argolas, que foi do Felipe França na natação, e da Jane Marques, que foi no pentatlo moderno. O restante não teve, assim... É interessante ter ido para a final, ok, mas que realmente vale... Só essas 3. E lembrando que somente um brasileiro tem marca competitiva para as Olimpíadas. Bom, temos aí o vôlei de praia também. Sim, mas vôlei de praia, vôlei normal, o basquete que acabou chegando na final e foi campeão. Vôlei normal como se o vôlei de praia fosse vôlei de quadra, né? Não, vôlei de quadra, vou expressão errada. Qualquer coisa aí, né? Mas não vale muita coisa. Nesse momento não vale. Como você mesmo falou, a gente estava com o time C do vôlei. Bom, o Brasil terminou a participação dele com 41 medalhas de ouro, né? 40 medalhas de prata e 60 de bronze, totalizando 141 medalhas. O número de 141 não muda. Porém, o Brasil ainda tem a chance de conquistar mais um ouro após o término do Pan-Americano, já que teve um atleta, que ainda não foi divulgado quem é e nem qual modalidade, um atleta que conquistou um ouro, foi pego no antidoping, fizeram a segunda prova, e ele também repetiu, né? Ele foi pego com a substância também, e não sabemos nem o esporte nem a medalha, né? Que o Brasil pode A posição não muda, mas a posição não muda, mas pode 140. subir para 42 ouros, e aí o Brasil se aproxima de Guadalajara, né? Onde o Brasil conseguiu 48 medalhas de ouro, né? Mas de 48 para 42 ainda teria uma distância. Não, se aproxima, claro, mas foi o melhor resultado do Brasil em Olimpíadas até hoje. Porque foi o terceiro lugar, né? O Brasil, desde 60 e pouco, que o Brasil não chegava na frente de Cuba, né? Então, então a gente falou até semana passada. E Cuba, só para variar, né? 30 atletas deserdaram ao longo de todo o Pan-Americano. Né? Cuba também quebrando recordes a cada participação em Pan-Americanos e cada Jogos vez Olímpicos, mais né? aumenta, né? Cada vez mais aumenta o número. Bom, os destaques aqui do Pan-Americano, né? O Brasil... além de conseguir a terceira colocação, o vôlei de quadra ficou com 2 pratas, né? Foi um resultado bom, porque... As duas foram para a Argentina? Não, um foi para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos ganhou de 3-0 do Brasil, acabou finalizando. Foi até fiquei muito chateado, porque eu estava assistindo o jogo do vôlei feminino, na final. Os Estados Unidos fez 2-7-0, jogou muito bem. No terceiro set, o Brasil chegou a abrir 21-14 e perdeu o set por 28-26, né? Então... precisa trabalhar um pouquinho. Tudo bem que o Brasil também não estava com o time principal, mas os Estados Unidos também não estava. Os Estados Unidos estava com o time de vôlei no Grand Prix, que foi campeão do Grand Prix, né? Lembrando que as brasileiras do futebol feminino acabaram vencendo a medalha de ouro contra a Colômbia na final. A juíza foi ruim demais no jogo. Achei que ela deixou de dar faltas e expulsões assim absurdas. Mas acabou jogando consideravelmente bem. Não era o time principal do Brasil também. Tinha algumas. Tinha, desculpa. Acho que a metade do time era o time principal. Mas foi ótimo. Pelo menos precisava ter um ânimo maior depois de uma Copa do Mundo pífia que fizeram e foi legal. Não tem como cobrar da seleção feminina. Não tem. Por causa do apoio que não tem, né? A gente estava falando lembrando que o governo também, parece que a presidente ela vai mudar uma lei da Mega Sena para que vá um pouco de dinheiro para o futebol feminino. Então vamos esperar aí se vai ser
promulgado realmente essa lei. E a gente comentou, né, num outro programa, onde a gente estava com a menina que cuida do Corinthians, né? Como é que é o nome? A Bruna do Neco, Pizzolini. isso, do Neco, que é o núcleo de estudos do Corinthians, a Bruna, e a gente estava falando com ela e a gente falou muito sobre essa história do futebol feminino, né? Você lembra disso, né? Sim, dessa falta de apoio, né, que o futebol brasileiro o futebol feminino acaba não tendo aqui no Brasil, né? Você tem equipes cada vez menos competitivas, se revela menos jogadoras e quem quer jogar futebol feminino tem que ir embora do Brasil. Essa é a triste realidade que o futebol feminino vive aqui no Brasil, né? Isso foi bem discutido naquele programa, né, e nunca é demais lembrar esse fato triste, né, que o futebol feminino, que tem aí a Marta, com 5 vezes melhor do mundo, a melhor jogadora do mundo, e você não tem a menor valorização do trabalho dela de qualquer outra atleta aqui no Brasil, né? Isso é uma pena. Então tivemos também o ouro no futebol feminino, né, Sérgio? Que você comentou agora. Tivemos o masculino que o Edu chegou a falar. O Brasil fez 1x0, estava 0x0 o jogo. O Brasil fez 1x0 aí perto dos 30 minutos do segundo tempo. Isso. E depois tomou a muita virada, bola 2x1, e acabou perdendo para o Uruguai. O Uruguai que foi a única medalha de ouro no PAN. Lembrando que o Uruguai estava com 1 a menos desde os 10 minutos do primeiro tempo. É vergonhoso. Jogou o jogo inteiro com um jogador a menos. É muito vergonhoso. O Brasil acabou, até fez uma boa campanha, mas não podia ter perdido essa semifinal. Olha, o importante desse Pan-Americano é que a gente consiga vender o Luciano. Porque eu acho aquele jogador muito mentira. O Luciano do Corinthians? Do Corinthians. Vai embora. Ele fala gente, né? Gente, né? A gente. Como se todo mundo aqui fosse corintiano, né? A gente. Vende lá pra Rússia, vende pro Japão, pra China, pra qualquer lugar. Vende. O bom do Pan-Americano é isso. Ele fez 2 gols de bicicleta, então... Não, agora você vê, os Estados Unidos no Pan-Americano, que manda os atletas universitários, manda o pessoal mais jovem mesmo, né? Os Estados Unidos fez 103 medalhas de ouro, 265 medalhas no total. Quase o dobro. Os Estados Unidos tem quase o dobro de medalhas na soma das 3 em relação ao Brasil. O Brasil tem 141, que pode cair para 140. Né? Não, pode cair não. Pode ir para 140. Não, ele não vai mudar. Não, o 141 não muda, porque o Brasil tinha a prata e o ouro que tá com doping. Tá. Então o Brasil pode herdar o ouro. Né? Então o 141 não muda. O que muda pode ser o 41 e o 40, né, que o Brasil tem. Isso, os Estados Unidos tem 265 medalhas. Então você vê o investimento no esporte nas universidades, começando desde a base das escolas primárias, você vê os resultados que dão. Então é legal você ver essa... Ok, parabéns para o Brasil, ficou em terceiro, ótimo. Só que a gente não pode negar que teve bastante atletas que não são brasileiros e foram naturalizados para poder jogar. Temos italianos, temos chineses, principalmente no tênis de mesa. Então, a gente tem isso no polo aquático também. É preocupante. Bom, e o Brasil conseguiu medalha de ouro no basquete masculino, no handball masculino e feminino, né? O handball ganhamos da Argentina e do Molina. Era da Argentina. Então, um jogaço, né? O masculino foi um jogaço. Foi para prorrogação, se não me engano, 29-27 pro Brasil. Né? E é um destaque que merece, né? O handebol brasileiro vem crescendo muito nesses últimos 4 ou 5 anos. Então essa medalha de ouro em cima da Argentina, que é uma das grandes forças do handebol daqui da América e já foi um dia, né, a força do handebol mundial, essa vitória é bem expressiva para o Brasil e dá um gás aí para essa preparação para o pré-olímpico do ano que vem. Lembrando que o feminino foi campeão mundial, então é mais do que Exatamente, obrigação exatamente. isso, o masculino que estava meio capengando e valeu a pena realmente. A gente teve o basquete masculino que fez uma grande partida contra o Canadá. Exatamente, um time B, torcida totalmente contra, foi o primeiro título do Manhano, o único argentino que vale a pena torcer é o Manhano, que ele é um excelente técnico, ótimo técnico, que finalmente conseguiu ganhar um torneio dessa importância. Então teve as pratas do vôlei masculino e do vôlei feminino, né? Então falando do vôlei feminino, eu acho que assim, outra coisa do Pan-Americano que me chamou muito a atenção, eu estava até discutindo ontem, né, pro pessoal que tá assistindo a gente, eu vejo um grande problema nesse Pan-Americano. Ele compete com muitas outras competições, né? Eu não sei se eu falei exatamente certo. Mas assim, você teve o Grand Prix de vôlei feminino, né? Você teve a Liga Mundial Masculina, que também é o Campeonato Mundial de Vôlei.
Você tem o Mundial dos Esportes Aquáticos rolando ao mesmo tempo. No futebol você teve Copa América, Eu no sei que as futebol meninas Mundial Feminino. da ginástica artística saíram do PAN, já foram para outro Mundial, agora eu não me lembro o Não país. acaba desvalorizando um pouco isso? Mas o Pan-Americano é um torneio desvalorizado, né? Porque é diferente do Campeonato Europeu, que você tem mais países participando, mais países no sentido de uma força maior. Dos países das Américas, me fala um país que realmente investe em esporte, se não é Estados Unidos e Canadá. Cuba investe em quê? Atletismo, Boxe. boxe. Acabou, agora judô. Então, quer dizer, por isso que eu acho que é bem desvalorizado o PAN, e eu entendo o fato dos países não mandarem seus principais atletas. Eles estão procurando, eles estão participando de torneios mais importantes, ou de que tem peso maior para o campeonato, ou para conseguir chegar nas Então o Olimpíadas. Pan-Americano, na verdade, ele funciona como um teste, basicamente. É, isso? teste para quem tem pouca experiência internacional, manda pro PAN. Essa é a realidade hoje. Manda pro PAN. Olha, o PAN já foi muito mais valorizado. Nos anos 60, nos anos 70, acredito que realmente sim. Anos 80 até. Bom, aí tivemos também, aproveitando para falar do Grand Prix de vôlei, né? O Grand Prix de vôlei, o Brasil acabou ficando em terceiro lugar, perdeu para a Rússia e perdeu para os Estados Unidos, ambos de 3-0. Acabou dividindo as seleções para o Pan-Americano, fez muito diferente da masculina, que mandou tudo para a Liga Mundial. O Brasil dividiu as em duas seleções. E no Pan-Americano conseguiu a prata, perdeu para os Estados Unidos de 3-0 e também perdeu de 3-0 para os Estados Unidos no Grand Prix. Então, quer dizer, foram duas derrotas de 3-0 que mostraram que os Estados Unidos têm uma seleção feminina mais forte do que o Brasil, né? Porque os Estados Unidos não dividiu as seleções, né? Os Estados Unidos acabou mandando a seleção principal para o Grand Prix e mandou uma seleção... Se o Brasil não tivesse dividido a seleção, teria ganho. O Pan-Americano ou o Grand Prix? O Grand Prix, sem dúvida nenhuma. Bom, pode ser, poderia ter ganho mesmo. E aí os Estados Unidos acabou ganhando em casa, né? Ganhou as 5 partidas. O Japão perdeu as 5 partidas, né? Brasil e Rússia perderam 2 partidas cada. Sabe o que eu lembro? Um momento nostálgico aqui. Você lembra, para quem você não conhece, eu estudei com Molina desde a 2ª série. E a gente ia jogar um jogo de vôlei, de videogame na sua casa, e o Japão era a seleção mais forte que existia. Eles tinham um tipo de saque totalmente mentiroso, que a bola voava e tal. Isso em 92, 93. Você vê como definhou uma seleção que era tão forte no começo dos anos 90. O Brasil não era nada no vôlei no começo dos anos 90. O vôlei feminino. Principalmente o vôlei feminino. Não era nada. E como cresceu o vôlei no Brasil e como caiu a qualidade do vôlei feminino dessa forma no Japão. O feminino e o masculino, não. O vôlei masculino japonês também é outro que... Exatamente. O que aconteceu? Como Cuba também, né? Cuba também, né? Cuba no feminino era fortíssima. Nossa, Miranda Ruiz, quando você torcia mais para cair uma bola bater na cara da Miranda Ruiz do que qualquer outra coisa. Era Miranda Ruiz e Joel Despain. Mas eu não gosto muito desse... masculino. Eu não gosto muito desse formato que é o Grand Prix, né? De você ter o grupo final lá e quem ganhou, tipo, pontos corridos. Eu não sou muito fã, não, porque Você na verdade é um campeonato final mundial. Como a Liga Mundial. Então, mas é que no vôlei tem o Grand Prix e a Liga Mundial, depois tem a Copa do Mundo. Então, mas a Liga Mundial é como se fosse o Grand Prix. A Liga Mundial no masculino representa o Grand Prix. Mas eu acho que deveria ser pontos corridos. Eu não sei, não. Para a Liga Mundial, a fase final, deveria ser pontos corridos. Bom, Para ir mais rápido. O Brasil provavelmente ia perder do mesmo jeito, né? Mas eu acho que esse ano sim, né? O Grand Prix que foi meio ilusório, né? Porque o Brasil ganhou o feminino ganhou todas as partidas, né? Quando começou, chegou na fase final, você acreditando, não, vai atropelar todo mundo. E aí acabou tomando um atropelo, principalmente dos Estados Unidos. Mas, né? como eu até comentei semana passada com relação à Liga Mundial Masculina, é legal que se perca agora. Porque você meio que liga o sinal amarelo de atenção e treina melhor, vai mais focado para as Olimpíadas. Eu não acho que o Brasil vai fazer feio nas Olimpíadas. Para mim, ficar até terceira é fazer muito bem.
Não, Não- com certeza. eu não exijo Você não exige ouro. ouro, Não exige ouro. mas Apesar se de que a você maior ser medalha- parte do Brasil, dos Exige, brasileiros exige claro. ouro, porque a prata pro brasileiro, a prata é o primeiro dos É perdedores. o primeiro né? dos perdedores. Eu Primeiro não dos acho. últimos, né? Eu Sim. não acho. Eu não né? acho, também eu não acho, que é não. um belo resultado. Você chegar e conquistar uma prata numa Olimpíada. Pô, Prata, quem bronze. dera eu conseguisse conquistar uma prata numa Olimpíada, um bronze. Né? Nossa, que é uma honra, né? Você Vai ter conseguir. surf nas Olimpíadas? Não, ainda não. Ainda não. Eu O acho Brasil que é podia ter complicado. escolhido e não... Eu acho que é meio complicado você ter surf Vamos nas fazer Olimpíadas. doping, né? Se fizer doping no surf, meu Deus, ninguém se classifica. Não, mas eu acho que não por causa do doping, mas porque também tem aquela questão da onda, de você ter a janela. Tudo bem, são 15 dias que tem lá, a janela é mais ou menos parecida, né? Mas eu não sei se... Você pode começar um pouco antes também, igual o futebol acaba começando 2 dias antes do... para dar das tempo de Olimpíadas. terminar, né? E tudo para não ficar também muito em cima do outro. Ah. Mas enfim, né? Ainda é uma coisa a se estudar. Não sei se o surf seria uma modalidade olímpica. E quem classificaria para o surf, de que país? Seria meio assim, complicado, né? Entendi. Seria um pouco complicado. Teria que ser parecido com o tênis, né? Primeiro do ranking, Primeiro de do cada ranking. país. Bom, poderia ser, né? Alguma dessa forma. Ó, temos uma nota do UFC aqui também, que a Reebok trocou os uniformes, né? A Reebok trocou os uniformes das mulheres, padronizou o uniforme feminino no UFC e acabou que uma cena inusitada aconteceu nesse final de semana. A lutadora Elizabeth Phillips acabou deixando os seios à mostra por duas vezes durante a luta, né? Porque agora elas estão usando um top. E ela estava lutando contra... A Elizabeth é uma americana, estava lutando contra Jessamine Duke, que deve ser francesa. Se fosse uma acredito. lutadora bonita, pelo menos, não tão bonita assim também. Não, mas e eu acho complicado, né? Porque você acaba... A atleta começa a se preocupar também com será que Com a eu... integridade moral, né? Porque de repente você tá lá no meio da luta e, enfim, é uma luta de extremo contato, né? É puro contato a luta do UFC. Eu particularmente não entendi por que tiveram que mudar o uniforme. Tava bom do jeito que tava. Sei lá, parece que a Reebok quer marcar a marca dela no esporte, mas ok, você pode fazer de outra forma. Daqui a pouco vamos botar aqui shorts coladinho também, igual fizeram no vôlei feminino e Não, e por exemplo, no vôlei de no praia, basquete. no vôlei de praia feminino, agora as atletas também jogam de biquíni. Não faz sentido também pra mim. Então, quer dizer, os homens vão jogar de sunga agora também? Por que o homem joga de camiseta e shorts e a mulher joga de biquíni, né? Isso mostra cada vez mais que o patrocinador não joga. Porque se ele jogasse, se ele tivesse o mínimo conhecimento do esporte, ele faria trajes mais adequados para cada um. No caso das Olimpíadas, eu até entendo o fato dos patrocinadores, porque não pode ter. Só que mesmo assim você tem que ter alguma coisa, uma roupa decente. E no caso do vôlei feminino, fiquei abismado. Não pode ter esse tipo de coisa. Você valoriza mais o corpo da mulher Do que o que ela joga. do que o que realmente ela tem para oferecer no esporte. Eu acho que isso é Ok, tem umas que péssimo. não jogam nada, mas elas estão ali, elas estão representando o país delas. Não pode ser esse tipo de coisa. Sei lá, eu não entendo isso. Bom, a gente também tem algumas novidades aqui no hóquei no gelo, Hóquei né? no gelo, vamos o Sérgio lá. Bertarelli aqui, que é o nosso especialista em esportes americanos, NFL, hóquei no gelo, NBA. Enfim, Sérgio Bertarelli, manda bala aí, o que temos de Semana hóquei no passada, gelo? não sei se vocês lembram, na rádio eu falei que 6 equipes diziam que iam entrar para a Liga. A Liga abriu vaga, então, Explica teoricamente... um pouco melhor isso pra gente. A Liga de Hóquei no Gelo, ela decidiu abrir mais vagas para equipes que queiram entrar. Então, no momento, são 30 equipes e eles estariam abrindo para mais cidades que quisessem participar da Liga. Só que, das 6 que eles falaram que tinham possibilidade, só 2 aplicaram, né, fizeram registro para tentar entrar na Liga. Las Vegas e Quebec City. Como é que funciona? Cada equipe tinha que pagar 10 milhões, sendo que as equipes que não entrassem, 8 milhões seriam reembolsados, então 2 milhões ficariam para a Liga. Muitas dessas cidades reclamaram desse valor tão alto, porque o valor total para você entrar na Liga vai sair 500 milhões de dólares. Vai ser, como a Liga é boazinha demais, eles vão parcelar isso em mais vezes, não vai pagar 500 milhões de dólares de uma vez. Você começa com uma taxa de 10 milhões, sendo 8 reembolsáveis. Só duas cidades decidiram entrar, Quebec e Las Vegas. Lembrando que Las Vegas é a cidade que não tem nenhum time profissional por causa do jogo. E eles têm muito medo disso, né? Vai ter venda de resultado, esse tipo de coisa. Só que eu acho que a liga de hóquei agora ela vai ficar um pouco
presa, porque se ela quer aumentar a quantidade de times, ela vai ter que aceitar Las Vegas, porque Las Vegas foi a única equipe né, dos Estados Unidos que quer entrar. Então, tá nessa medo ainda, vai ser feito alguns estudos ainda, como é que o fisco americano vai conseguir controlar esse investimento. Como é que Você fala por causa de apostas Exatamente, e tudo. de venda de resultado. Mas rola muita aposta lá nos Rola. Estados Unidos? Nos cassinos de Las Vegas, agora eles têm uma região, um pedaço do cassino que é só para apostas. Então você tem várias TVs numa parede enorme, assim, mais de 40 TVs, você escolhe o jogo que você quer pelo computador, já tem uma mesa com computador, você vai e você aposta e você assiste. Então você tem futebol, você tem rugby, você tem corrida de cavalo, você tem qualquer coisa. Até se você falar, eu tenho um jogo para você, os copos ali, eu com a bolinha de ping-pong jogar na mesa para cair. Quantas eu acerto? Tem aposta para isso. Então, Las Vegas, aliás, são dois lugares muito interessantes. Las Vegas e Atlantic City. São os cassinos mais famosos. Reno tem também, mas não é tão famoso assim. Então, é preocupante para eles. Só que Las Vegas está desesperado para ter uma equipe profissional. Tentou de basquete, não conseguiu. Tentou de futebol, não conseguiu. Futebol americano, não conseguiu. Então, talvez... Exatamente por causa dessa questão de apostas. Exatamente por causa disso. Só que mas a liga... Como controlar essa manipulação? É isso que eles vão ver, eles estão tentando, mas é difícil você controlar. Não, mas não faz sentido. Faz sentido. Não, porque da mesma forma que você pode apostar, pode fazer isso em Las Vegas, você pode fazer isso em qualquer outra cidade. Exatamente. Então... Só que o fato de você ter uma equipe em Las Vegas, você pode ter contatos com essa equipe que possa falar com os jogadores para poder fazer uma máfia. Assim, que facilitaria... Né, Exatamente. A máfia das apostas. Né? Isso. Outra informaçãozinha rápida agora de NFL. Existe uma pequena possibilidade, ainda não confirmada, que o Tom Brady, para quem não sabe, nos jogos das finais de conferência, a gente está aqui um torcedor do Patriots, Molina, que existe uma pequena possibilidade do Tom Brady receber uma punição menor do que ele tinha recebido. Ele tinha recebido 4 jogos de suspensão e multa no salário. É por causa da bola, isso. Por causa da bola. A multa continua, só que existe uma opção de diminuir essa suspensão para 2 jogos apenas. Olha como é, a NFL está negociando com a Associação dos Jogadores para ver se o Tom Brady aceita. Então, tem muita coisa por trás disso. A suspensão era de 4 jogos, né? Isso, não sabe, foi uma suspensão inicial de 4. Alguns acharam que chegaria a 8 jogos, né? Isso, mas infelizmente não foi para outros jogos, foi para 4. Para mim ele ia ser expulso. Já tá com a Gisele, precisa jogar mais o quê? O cara é milionário. O cara tá lá dormindo com a Gisele, abraçadinho. O que tem que fazer, né? Mas vamos ver o que vai dar. E outra dica rapidinha, a bola que foi murcha, uma delas foi vendida por R$140 mil num leilão na internet. Que loucura, hein? Bom, tivemos também esse final de semana o GP da Hungria, né? O GP de Fórmula 1 da Hungria. E quem venceu esse GP foi o Sebastian Vettel. Finalmente venceu. O que achei engraçado nesse Sebastian Vettel foi que, não sei se foi a equipe do Massa ou a McLaren, que falou da Ferrari esse final de semana. Falou, se a gente vencer a Ferrari, a gente está melhor que eles pro resto da temporada inteira. Se eu não me engano, foi a Williams, mas eu vou dar uma procurada aqui. E a Williams foi bem mal. E foi muito mal. Então, estavam tão confiantes e acabaram indo muito mal. O da Williams, o Felipe Massa ficou em 12º e o Valtteri Bottas ficou em 13º. Então, assim, a classificação da corrida foi Sebastian Vettel em primeiro, Daniel Kvyat da Red Bull em segundo, o Ricciardo, né, da Red Bull também ficou em terceiro lugar, Max Verstappen da Toro Rosso ficou em quarto lugar, Fernando Alonso conseguiu o melhor resultado da McLaren na temporada com 5º lugar. Incrível, né? A McLaren, como se apequenou. O Lewis Hamilton acabou, depois de todos os problemas, ficando em 6º lugar. Depois foi o Romain Grosjean da Lotus, Nico Rosberg também da Mercedes. E deu um detalhe, desde do Grand Prix do Brasil de 2013, a Mercedes não fica fora do pódio, né? Então, você vê quanto tempo faz que a Mercedes não fica fora do pódio. Jason Button da McLaren ficou em 9º, aí Marcus Ericsson da Sauber, Felipe Nassi também da Sauber, 11º, aí vem os 2 Williams, aí o Maldonado que tomou 3 ou 4 punições, ele tomou durante ele tomou, toda hora ele tomava, punição pro Maldonado. E
Mas como você assistiu a corrida do Molina, não? Não assisti. Cheguei a dar uma olhada depois, né, nos comentários sobre a corrida. Né, vi esse fato, né, que o Hamilton, acho que é a primeira corrida que ele fica fora do pódio no ano, mas mantém a liderança, né? O Hamilton... Hamilton mais mais sorte parado, na taça, 202. Numa sorte incrível, o Hamilton manteve, né, a liderança, porque o que aconteceu? Na primeira volta, na largada, o Hamilton largou na pole position e largou muito mal, acabou sendo ultrapassado pelo Vettel, pelo Kimi Raikkonen e pelo Nico Rosberg, né? Então o Hamilton caiu para quarto lugar. Bom, então foi correndo, logo na primeira volta ele tentou fazer uma aproximação com o Nico Rosberg e acabou saindo da pista, voltou em 10º lugar, foi para Brita lá, voltou em 10º lugar. Bom, a corrida foi desenvolvendo, o Kimi Raikkonen acabou perdendo a segunda colocação, o Nico Rosberg assumiu a segunda colocação, né, com o Vettel na liderança, mas muito próximos, né? Aí na 49ª volta, teve um acidente lá, entrou o safety car, na 49ª volta sai o safety car. Hamilton toca o Daniel Ricciardo, estava em 12º lugar e toma a punição, foi para os boxes. Aí voltou, bom, perdida a corrida, Nico Rosberg em segundo, já vai assumir a liderança do campeonato, então estava tudo certo. Aí o Hamilton fez uma corrida espetacular, né, de recuperação e tudo. Aí quando ele chegou na 10ª colocação, o campeonato estava empatado, naquele momento, ele estava se aproximando do nono, podia chegar na 8ª colocação. Aí o que aconteceu? O Daniel Ricciardo foi ultrapassar o Rosberg, que estava em segundo, os três estavam muito próximos, o Vettel, o Rosberg e o Ricciardo. Aí o Daniel Ricciardo foi ultrapassar, segurou até o final, deu a freada e conseguiu fazer a ultrapassagem, só que teve que abrir a curva, e o Rosberg deu X nele. Quando o Rosberg deu X, o Ricciardo voltou, encostou o bico na roda e furou o pneu do Rosberg. Teve que dar a volta inteira com o pneu furado. Perdeu, voltou em 9º lugar, né? 9º ou 10º lugar ele voltou. O Hamilton acabou terminando na 6ª colocação e o Rosberg em 8º. Seria essa a sorte de campeão? Então, né, é triste isso, mas eu acho que seria mais justo se o Rosberg fosse argentino. Porque daí vale a pena correr uma volta inteira com o pneu furado. Estamos aí com a classificação, né? Lewis Hamilton, 202 pontos, 5 vitórias. Nico Rosberg com 181 pontos, com 3 vitórias. Sebastian Vettel com 2 vitórias, foram os únicos 3 que venceram. Sebastian Vettel com 160. O Vettel disse que o objetivo dele era ganhar 2 provas com a Ferrari nesse ano. Então ele já atingiu o objetivo. Não precisa mais correr. Não precisa mais correr. A Mercedes lidera o Mundial de Construtores com 383 pontos a 236 da Ferrari. Que já foi campeã, né, gente? Vamos concordar que no Construtores... Construtores vai ser praticamente impossível a Ferrari tirar. A próxima etapa é na Bélgica, no dia 23 de agosto, né? Então faz uma parada aí de 3 semanas aí. Eles precisam descansar porque eles trabalham demais, né? Ganham pouco, então é necessário esse tipo de descanso. E uma coisa interessante, né, vendo ali na classificação, né, a diferença da Mercedes para a terceira colocada. Né? A Williams tem 151 pontos, a Mercedes tem mais do que o dobro, então a Mercedes sobra assim absurdamente no Mundial de Construtores. São 25 pontos que cada equipe, se a equipe chega em primeiro, certo? Primeiro são 25 então pontos. Você tem ainda mais 2, 4, 6, 8, 9. 9 vezes 25, quem é bom de matemática aí, vai dar mais 200. Então, matematicamente... 225. Então, matematicamente, o terceiro ainda tem chance. Mas é muito difícil. Se a Mercedes não correr nenhuma prova até o final, a Williams... e torcer para... Em todas elas, a Williams pode ser campeã de construtores. Tá fácil. Com certeza, bem complicado. Bom, a gente está chegando ao final aqui desse bloco, né? Então... a gente volta agora daqui a pouco para falar de futebol. Vamos falar também um pouco sobre a coluna do Edu Molina, que explica um pouco esse momento complicado do futebol brasileiro, né, Edu? Exatamente, essa crise que o futebol brasileiro está mergulhado, alguns acham que é de agora, né? Mas o buraco a gente cavou mesmo. Já se arrasta isso aí pelo menos desde a Copa de 82 e 86, mais ou menos. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.
As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Estamos de volta aqui com o Na Prancheta, falar bastante agora sobre futebol. Começando pela Libertadores, né? O Internacional acabou sendo derrotado pelo Tigres nessa semana, né? Na quarta-feira, o Tigres acabou ganhando por 3-1. O Inter ainda teve aquela chancezinha no final ali para conseguir um empate, mas para conseguir, né, aliás, levar a vaga. E fez uma partida péssima. O Inter, na sua maior parte do jogo, não conseguiu fazer uma boa partida e acabou ficando de fora. O Tigres do México vai fazer a final contra o River Plate, que ganhou do Guarani do Paraguai, né? 3-0. Levando do Guarani do Paraguai. Então o River já está garantido no Mundial de Clubes,
porque os times mexicanos não podem, não se classificam, né? A Libertadores não dá vaga para os times mexicanos. Então fala um pouquinho aí do jogo pra gente, Sérgio. Qual deles? O do Inter, né? Do Inter? Complicado. Não tenho muito o que falar pelo fato de o Tigres foi superior o tempo todo. Ponto final, o Tigres foi superior. O Inter meio que entrou tentando garantir o resultado, a gente precisa de um empate, então vamos segurar o jogo, 30 minutos, 25 minutos, para quem sabe depois a gente conseguir fazer alguma coisa. Só que eu não sei o que aconteceu com o time do Aguirre, não entrou em campo. O Tigres fez 2-1, aí fez o terceiro. Assim, fez 2-0, aí foi 2-1. Foi 2-0 no primeiro tempo, né? Que aí foi aquele gol contra. O Tigres fez 3-0. Fez 3-0. E ainda o Rafael Sobis ainda perdeu um pênalti. E que foi muito engraçado, porque na hora que saiu o pênalti pro Tigres, e aí o Sobis se colocou a bater, eu falei, o Sobis não devia bater esse pênalti. Falei, ele não devia, porque ele tem uma carga com o Internacional. Uma carga emocional muito forte. Então, uma coisa que eu acho que o Inter acabou se desestabilizando de vez foi no gol contra do Jefferson. Aliás, ali, para um zagueiro, um lateral, né, ali, de seleção, foi convocado pelo Dunga. Né, o cara me fazer aquilo, ele podia dar um bico para frente, ele podia dominar e sair jogando. Mas ele tinha várias possibilidades, ele se apavorou com a bola, com a marcação. Acho que ali foi o ponto. Talvez alguém gritou ladrão e ele vou cabecear. Eu acho que aquele ali foi o ponto de desequilíbrio total do Inter a partir daquele momento. O Inter já entrou mal. Acho que a parada para a Copa América foi péssima para o Inter. É péssima para qualquer campeonato, né? Separar por causa da Copa América. Eu lembro em 2010, acho que foi 2010, se eu não me engano, São Paulo chegou na semifinal contra o Inter, né? E o São Paulo estava com o lateral direito de São Paulo, era o Cicinho. O Cicinho tinha vindo por empréstimo para o São Paulo. E teve a parada para a Copa do Mundo. E quando voltou, o São Paulo já não tinha mais o Cicinho, porque tinha acabado o empréstimo dele. Tudo bem, você pode discutir quanto a erro de contrato e tudo. E o São Paulo perdeu por 1-0 lá no Beira-Rio e ganhou por 2-1 em São Paulo. Acabou sendo desclassificado pelo gol fora. E essa parada foi péssima. O São Paulo estava muito melhor do que o Inter naquele momento. E foi o segundo título da Libertadores do Inter, ganhou contra o Chivas Guadalajara, né? E essa parada também foi muito ruim. Eu acho que eles podiam rever um pouco esse negócio. Já que vai rolar uma parada, então que a parada seja da primeira fase para as oitavas, né? Não as quartas, joga até as quartas de final, aí você para e aí vai para a semifinal. 40 dias parado, né? 40, 45 dias parado é muito tempo. É muito tempo. E você permite o quê, né? O Tigres se reforçou demais. O Tigres fez algumas contratações muito fortes ali para vir para ganhar a Libertadores. O Tigres está decidido a ser o primeiro mexicano a ganhar a Libertadores. O River foi outro que se reforçou muito para esse 3 jogadores que eram de seleção argentina, e apesar que o Aimar parece que não vai nem jogar, né? Mas o Lúcio, né, que já começou como titular na partida contra o Guarani, né, e até citando, né, o jogo do River e do Guarani, que foi 1-1, né, o jogo da volta, né, um jogaço. Acho que foi um jogaço, né, um jogo bem aberto, as duas equipes atacando uma para cima da outra. Acho que foi um jogo talvez aí dos melhores dessa fase final da Libertadores, né? E o Guarani por muito pouco não consegue fazer o 2-0 que lhe garantiria pelo menos levar para os pênaltis, né? O Guarani jogou muito bem contra o River nessa segunda partida. Eu também gostei desse jogo, melhor que o primeiro, eu achei. E eu acho que assim, voltando no jogo do Inter, eu acho que foi um golaço do Jefferson. Ele tirou do goleiro do Alisson lá. Foi tão bonito quanto aquele do Oséias no Palmeiras contra o Corinthians, que foi um gol contra. Aquele do Oséias foi magistral, dele, né? Aquela... Parou, olhou, cabeceou e tal. O Oséias, na verdade, ele achou que ele estava no ataque, não é possível. O Oséias... Ele nunca explicou essa cabeçada, né? Eu não entendi o porquê. Não tem explicação, né, cara? Mas o jeito que ele pulou era como se ele pular pra fazer o gol mesmo. E ele era um exímio cabeceador. E ele fez o movimento todo, né? Pra cabecear, tipo, como que ele faz aquilo, né, cara? Tem que estar no DVD dele isso, só pode, porque foi um golaço. E esse gol do Jefferson também foi uma bela batida de canhota ali, ele tirou do goleiro. Um gol que poucos atacantes fariam. Pode dizer que poucos atacantes fariam um gol daquele. Exatamente. Bom, temos aqui também a Copa do Brasil, né? Foram definidos todos os classificados aí nessa semana. Antes de falar do futebol brasileiro, né, o México ganhou a Copa Ouro. Acho que... Há um pouco de controvérsia, né? Porque a final foi contra o Panamá. Jamaica. Então foi do
Não, acho que foi na Copa Ouro mesmo, que deu um roubo na semifinal. Ah, isso, contra o México e Panamá. México e isso. Panamá. Foram 2 pênaltis, foram 2 pênaltis foi... pro México, que foi bem complicado, né? Mas estava precisando levantar um pouco a moral mexicana, né? A CONCACAF dando aquela força pro México. É que o México deve ter votado a favor do Blatter, né? Falando meio Bom, besteira. e aí tivemos aí alguns resultados essa semana. O Santos ganhou de 3-1 do Sport, não confirmou a sua previsão, o Sérgio Bertarelli dizendo que os times poderiam aí lutar para perder, porque o Sport realmente tentou até o final. Tinha que perder, né? Não, o Sport tentou até o final, acabou ganhando a vaga para a Sul-Americana com essa derrota. Exatamente. E o Santos fez 3-1 e... Pintou o campeão. Pintou o campeão na Copa do Brasil agora. Lembrando que vai ter ainda os sorteios, Vai né? ter os sorteios então são dia 5 4. times, são 5 times da que jogaram a Libertadores, mais os 3 melhores do ranking da CBF ficam no pote A e o restante fica no pote B. Só uma pergunta, o Santos está no pote A ou no pote B? Tá no pote B. Ah, tá. É a surpresa da Copa do Brasil. Era só isso que eu queria saber. É a surpresa da eliminação. Copa do Brasil. Tivemos aí também Ponte Preta e Coritiba, né? Isso. Foi nos pênaltis. O Coritiba acabou passando, eliminou a Ponte Preta. Grêmio e Criciúma também foi nos pênaltis. Grêmio e E o Criciúma jogo também muito foi bom, nos viu? pênaltis. Não vi o jogo. Eu assisti o jogo do... Eu vi Ceará e Tupi. Ceará e Tupi 2-1 pro Foi Ceará. muito legal esse jogo, e Ceará e acabou Tupi. que Acho o que só Ceará- tinha eu em São Paulo vendo Ceará e Tupi pela internet, mas foi muito legal. E o Bahia conseguiu ganhar de 2-0 do Paysandu, mas ficou fora Nossa, também. faltou um. Então no pote A temos Cruzeiro, Corinthians, se quiser botar na tela aí pro pessoal ver. Os 2 potes que vão ser os sorteios, né? Pode colocar na tela. Temos aqui Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense e Internacional. Esses estão no pote A. Isso. Vasco, Paysandu, Santos, Ceará, Coritiba, Palmeiras, Figueirense e Ituano no pote B. Então temos aí Ceará, Paysandu Ceará e Paysandu são 2 times que estão na Série B. Isso. E o Ituano que não está em série nenhuma do Campeonato Brasileiro. É surpresa, né? O Ituano é a surpresa da Copa do Brasil. Uma grata surpresa pro Ituano, né? Se o Tupi tivesse classificado, seria da Série C, né? E aí temos os confrontos, o pote A contra o pote B, né? Isso. Pode ter o clássico, Corinthians e Palmeiras. Pode ter também São Paulo e Palmeiras, pode ter São Paulo e Santos, pode ter... Vasco, Eu Flamengo. torço pro São Paulo pegar o Ituano, né? Eu gostaria de pegar o Ituano, porque aí joga no estado, não precisa sair do estado, e não é um adversário forte. Os cariocas do pote A não querem pegar o Vasco, porque o Vasco ganha de todos os cariocas, então o Vasco é o terror dos times cariocas desse ano, então os caras não querem, em hipótese alguma, jogar contra o Vasco no pote B. Então o sorteio, repetindo aqui, vai ser no dia 4 de agosto, o sorteio das chaves, né, do que vai ser, e aí a partir disso já não tem mais sorteio nenhum, que eu acho errado. Já sorteia também os adversários para semifinal e enfim. Mas aí eles vão ver como é que vai ser, e a gente fala quando rolarem os sorteios, a gente volta a falar de Copa do Brasil, que deve voltar no final de agosto, já deve ser os primeiros confrontos. Eu acho que se os sorteios são dia 4... Os primeiros jogos por volta do dia 15, dia 20 de exatamente. agosto. Por aí. É isso mesmo. Então a Copa do Brasil ainda teremos algumas semanas aí para a volta da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, tivemos essa semana aí, né? Vamos comentar os resultados. O Atlético Mineiro continua na liderança com 32 pontos. O Corinthians deixou escapar 2 pontos de bobeira. Não me diga isso. De bobeira mesmo contra o Coritiba. Mereceu. 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 Eu também acho, porque o Coritiba começou a atacar, o Corinthians se recuou demais. Exatamente. Foi que nem São Paulo e Avaí. Foi a mesma coisa. São Paulo recuou, estava ganhando de 1-0, recuou e acabou tomando um empate no finalzinho. E o Corinthians cansou de perder gol, né? Cansou de perder gol. O Corinthians está em segundo com 30, aí vem Palmeiras em terceiro com 28. Aliás, o Palmeiras fazendo uma campanha que me surpreende, né? Porque é um time novo, é um time que não é um time, né? É um elenco novo, né? As contratações, enfim... Mas se a gente for levar por esse lado de contratações, o Palmeiras tinha obrigação de estar em boa... Não digo em primeiro, mas de estar numa boa colocação. Né? Então o Palmeiras está em terceiro com 28, o Sport também com 28. Saldo, né? Não, saldo não, é número de vitórias, o Palmeiras tem uma vitória a mais. São Paulo com 27 está em quinto lugar, o Grêmio e o Fluminense também com 27. Os dois também, o São Paulo com saldo de gols. Aí vem o Atlético Paranaense com 25, que ganhou as 2 últimas partidas. Chapecoense, que está em uma campanha espetacular, ganhou de 2-1 do Fluminense e chegou na 9ª colocação, né? Você achou que o gol do Fluminense estava impedindo? Eu não achei não. Para falar a verdade... Eu achei que é uma posição muito difícil. Eu entendo que o Bandeira.
Mas foi uma posição muito difícil para ele definir. Bom, no sábado... Ali é coisa de centímetros, né? Ali não dá para você, é coisa de, sei lá, 2, 3 centímetros, é muito difícil. Exatamente. Eu acho que assim, no sábado a gente teve aí Avaí e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou fora de casa de 2-1. Ganhou também no final, né? Fez o segundo gol ali no final, estava empatado 1-1. O Grêmio empatou com o Sport também no sábado às 19h30. 1-1, foi o jogo em casa, o Grêmio jogando em casa. Foi um péssimo resultado para quem quer se manter no topo da tabela. Excelente resultado pro Corinthians, né? Mas isso mostra uma coisa que talvez ali no começo do campeonato poucos acreditavam, né? Na força do Sport para esse campeonato brasileiro. Todo mundo achava que ia ser cavalo paraguaio. O Sport ele teve ali uma sequência de 2, 3 jogos que ele não conseguiu vencer, já voltou de novo a média que ele vinha fazendo no começo do campeonato. Então quem achava que o Sport não iria conseguir ter fôlego para levar, você tem 4 rodadas para acabar o primeiro turno. Faltando 4 rodadas do Sport, que sempre teve ou no G4, próximo ao G4, continua ali. Atlético Mineiro 1-0 no Figueirense, resultado normal, apesar de que o Atlético Mineiro acabou vencendo um gol de pênalti, né? Mas foi pênalti, não tem o que discutir. Santos venceu o Joinville, finalmente o Santos venceu, um jogo das 11 da manhã, aliás foi a primeira rodada que teve 2 jogos às 11 da manhã. O Santos venceu de 2-0 com tranquilidade. Venceu tranquilo o jogo, né? Uma coisa importante que eu acho que no Santos, né, que dá pra analisar, é a postura do time com o Dorival. O time basicamente é o mesmo, mas o Dorival ele consegue trabalhar com esses garotos que vieram da base agora de uma forma diferenciada. Você tem o Gabriel que fez 5 gols em 4 jogos. O Giovani voltou a render. Até o próprio sistema defensivo do Santos está um pouco melhor posicionado, está um pouco melhor armado. Então o Dorival está conseguindo resgatar algumas coisas que o Santos havia perdido. O Santos que até o clássico contra o Palmeiras não fez uma má partida contra o Palmeiras, acabou perdendo. Mas essas 2 vitórias seguidas, contra o Sport na quarta-feira pela Copa do Brasil e nesse domingo agora contra o Joinville, já fazem o Santos respirar um pouco melhor. Internamente falando, e dá força para seguir em frente no Campeonato Brasileiro. Bom, tivemos Chapecoense e Fluminense 2-1 para Chapecoense. Fluminense deixou de marcar pontos importantes. Tivemos São Paulo e Cruzeiro 1-0 para o São Paulo. Foi um jogo muito ruim, poucas chances para os dois lados. Foi um jogo bem amarrado. O São Paulo acabou conseguindo sair com os 3 pontos, um gol do Pato, né? Vou fazer uma pergunta para você, Vini. O São Paulo jogou reforçado esse jogo? Eu acho. Sem o Ganso, muito, nossa. Eu comentei semana passada, para mim era reforço, né? Reforço não ter o Ganso. Ponte Preta e Internacional 0-0. Coritiba e Corinthians, o Corinthians deixou esses pontos escapar. Não vamos nem comentar para não começar a chorar aqui. Goiás perdeu de 1-0 pro Flamengo, o Flamengo se recupera um pouco, foi a 19 pontos, deu uma respirada aí da zona de abaixamento, e o Vasco que tomou um atropelo do Palmeiras, foi 4-1 e realmente... Eu ia até comentar do gol do Herrera, mas vamos falar um pouco do que o Molina... isso. Do site do Molina para não... Então, aquele Molina, gol do Herrera é só ver o lance, não precisa falar mais nada. Exatamente. Então, Molina, vamos falar um pouquinho rapidinho, a gente tem 5 minutos ainda, vamos falar um pouquinho dessa crise do futebol, as colunas que você escreveu lá na Prancheta, para quem quiser dar uma olhada, é www.naprancheta.com.br, lá tem as colunas do Molina, que ele vai falar um pouco aqui pra gente agora sobre essa crise do futebol. Então vou dar uma pincelada rápida e deixar o gostinho pro pessoal ler lá no site. O que você tá vendo aí dessa crise do futebol? São algumas coisas que a gente que já vem sendo pontuado aqui faz tempo, né, dentro do futebol brasileiro, não é de hoje que isso acontece. E se acreditava que viria alguma mudança a partir, né, do vexame que o Brasil fez aqui na Copa do Mundo, aquele 7-1 contra a Alemanha. Que já era o Brasil, se você for analisar friamente, já era para ter caído fora contra o Chile. Aquela bolinha na trave lá já deu alerta para o que viria a seguir. Né? Então essa crise que todo mundo fala de agora, né, de uns anos para cá, se você for analisar, talvez ali desde do Telê em 82 ou 86, que o Brasil já começa a dar sinais de que o futebol daqui é um futebol ultrapassado. Você tem a Copa de 90 com o Lazzaroni, que foi aquela outro fiasco ali. Total, né? Em 94 o Brasil ganhou uma Copa, em 2002 ganhou outra Copa. Lembrando que em 94 a gente venceu uma Copa com 4 volantes de titular. Exatamente. Né? Você tinha 4 volantes. O Zinho talvez seria um pouco mais meia, mas ele era volante. Ele era volante, tinha o Mauro Silva, Dunga e Mazinho. E o Mazinho, né? Que é a enceradeira, né? O Mazinho. Não, o Zinho era a enceradeira. Era o Zinho. Você tinha uma Copa em que o Romário praticamente carregou aquela seleção nas costas.
Ninguém me tira isso, de que o Romário foi o cara que deu aquele tetracampeonato para o Brasil. Em 2002 você teve uma Copa em que o Brasil um time um pouco melhor, em que o Rivaldo ali, para mim, foi o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Mas você teve 2 Copas que enganou muito o futebol brasileiro. Falando de 2002, só para quem não assistiu, teve o jogo Brasil e Bélgica. Que até agora ninguém sabe o que foi aquele gol. Exatamente. Né, que foi anulado que nas oitavas de final. Nas oitavas de final. Aquele pênalti contra a Turquia, né, na fase de grupos ainda, que o cara caiu quase no meio campo, ele deu pênalti. Então foi uma Copa, né, essas várias investigações que estão sendo levantadas agora, né, se aparecer qualquer coisa com relação à compra de resultados naquela Copa, também não é de se assustar. Então essa crise, né, que passa o futebol brasileiro, ela vem já se arrastando ao longo dos anos. Eu tenho um dado interessante que está na primeira coluna que eu escrevi. Então são 3 textos, um abordando a questão das instituições, né, a CBF, as federações, um segundo falando da crise técnica e tática, e um terceiro que vai ser publicado amanhã, né, abordando um pouco da questão da crise econômica do futebol brasileiro. Então no primeiro texto, né, eu tenho um levantamento da FGV, né, a FGV fez um levantamento a pedido da CBF em 2000, e a FGV chamou de Plano de Modernização do Futebol Brasileiro. Olha os itens que a FGV levanta que o futebol brasileiro precisaria para se modernizar. Primeiro ponto de problema, falta de ética profissional. Meu Deus. Segundo ponto, falta de credibilidade. Terceiro, falta de qualificação de dirigentes e árbitros. Quarto, baixos salários para a maioria dos jogadores e salários elevados para poucos. O quinto, falta de liderança da CBF. E o sexto, um calendário confuso. Tem 15 anos que a FGV fez esse levantamento a pedido da própria CBF, e se você for analisar, nada mudou. Na verdade, se você chegar na CBF hoje, na porta da CBF e gritar, pega ladrão, tá todo mundo correndo pela escada de incêndio, porque ninguém vai querer ficar ali. É bem complicado. Realmente esse momento do futebol brasileiro tá obscuro, né? A gente não sabe qual é o futuro, a gente não consegue ver uma crescente. Mas sabe o que é engraçado? Alguma luz no fim desse túnel, a não sei que seja um trem. Mas o que é engraçado, Ricardo Teixeira entrou como presidente da CBF em 1989. Acabou em 88 e já começo de janeiro de 89 ele entrou como presidente. E dá mais ou menos a época do estudo do Molina, que foi a partir do final de 86, né? Acabou a Copa. Acaba coincidindo, né? Acaba coincidindo. E são algumas coisas assim, você for analisar, friamente falando, essa crise, você não tem perspectiva de sair disso. Porque o Brasil é só olhar para os últimos técnicos de seleção, para os técnicos que nós temos hoje, né, no comando dos grandes times do futebol brasileiro, tem uma resistência muito grande com o técnico europeu, com técnico estrangeiro. Você tem uma resistência muito grande em você fazer o jogador brasileiro ficar no Brasil, porque financeiramente ninguém consegue segurar isso. A base do futebol brasileiro está definhando junto com os clubes. É só você parar para ver a quantidade de jogadores que o Brasil revela, que fica no Brasil, e a quantidade de jogadores que vão embora daqui. Você já prepara o cara na base para quando ele tiver 17, 18 anos ele ir embora. Então é uma evasão muito grande de jogadores daqui. Então você não tem reciclagem dos técnicos de futebol, você não tem reciclagem nas formas, né, em que os treinos são feitos. Se você for parar para ver em coisa rápida, o índice de passes errados do futebol brasileiro. Porque você não tem mais treino básico, São de Paulo toque de Cruzeiro bola. ontem. Com Como certeza. erraram, Então é uma crise que se arrasta aí pelo futebol. Convido você a acessar lá o naprancheta.com.br, acompanhe os 2 textos e amanhã tem o 3º texto entrando para fechar essa trilogia da crise do futebol brasileiro. Não, legal. A gente está chegando aqui ao final do Na Prancheta. Realmente lembrando aí para vocês acessarem naprancheta.com.br, dar uma olhadinha aí nas colunas do Edu para deixar esse gostinho aí. A gente trouxe ele para realmente falar um pouco mais sobre isso. Textos. E com certeza. Entrem, comentem. A Cornetem, ideia é cornetem, a ideia é participar, né? exatamente. Bom, então a gente está chegando ao final do programa. Queria agradecer aqui a presença do Edu Molina. Edu, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço a participação aí, né? O Vini, o Sérgio. Logo mais estamos juntos na Na rádio. exatamente. Mais uma vez aí. O programa da rádio, na Rádio Mega Brasil Online, ele vai ao ar nas terças-feiras, às 5 da tarde, né? Com reprise nas quartas,
às 10 da manhã. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Quem quiser acompanhar aí o nosso programa também na Rádio Mega Brasil Online. Sérgio Bertarelli, Um abraço, grande pessoal. abraço, Até semana que vem. E internautas, muito obrigado pela sua audiência. Agora, a próxima atração da AltV é o programa Gente que Fala, com o Zancopé Simões. Então, ficamos por aqui. Até semana que vem.